Nem é o computador mesmo. Maravilha! Agora foi, doutor Cláudio Espanhol. É isso aí, maravilhosa noite. Seja muito bem-vindo a essa live, sua clínica referência. O objetivo aqui é fazer a tua clínica crescer, bombar e ter um grande sucesso e ir para o próximo nível. Doutor Cláudio Espanhol, ele é aluno do curso GIC, é dentista. Eu vou contar um pouquinho da história dele, depois ele vai contar a história dele também, como que ele chegou até mim, né? E ele é dentista e falava assim, será que eu consigo ser empresário? Hoje em dia é um empresário de clínica, né? Tá tendo um sucesso incrível, crescendo, melhorando a clínica dele a cada dia, né? Cláudio, grande carinho por você. Cara, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui, meu querido. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente é um prazer imenso, uma satisfação estar aqui nessa noite e juntos podermos discutir um pouquinho as nossas vidas de empreendedores de saúde, de empreendedores que estão dispostos, apesar de tudo e de todas as situações que vivemos, de alcançar cada dia mais o sucesso por meio de um trabalho sério, tranquilo e honesto. Massa, seja muito bem-vindo, Cláudio. Gente, você percebe, olha a voz do Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio também é cantor, ele vai contar. Opa. Ele é cantor, esse daí não passa fome não, viu? Esse daí tem a voz do cara é aquela voz de veludo, né? É isso aí. O Cláudio vai contar a história dele, né? Vai contar a história dele, o que ele fez, o que ele mudou, o que ele aprendeu, o que deu certo, o que deu errado. As principais coisas que ele fez nesses últimos meses, que ele está já fazendo o curso GIC, né? O que já deu certo, ele vai ensinar um monte de coisa legal aí. Mas deixa eu só fazer uma introduçãozinha, Cláudio, rápida, sim, né? O Cláudio, antes dele fazer a matrícula dele, ele chegou até mim e falou assim, cara, eu sou dentista, eu quero me desenvolver nessa área empresarial. Será que eu tenho jeito? Será que eu consigo? Eu não sei se eu vendo minha clínica, se eu vendo, se eu foco só no meu negócio, que eu já quero, não estou mais afim desse negócio aqui. Eu falei assim, Cláudio, se você quiser, cara, desde que você queira, é possível, né? Nem ele, até ele achava que não seria possível transformar em empresário. E deu certo, Cláudio? Transformou em empresário? Está pensando como empresário, Cláudio? Exatamente. O pensamento muda porque há um estímulo para que você possa, aos poucos, como dizem os dentistas e os consultores, você possa, aos poucos, ir saindo do mocho. E, aos poucos, você possa perceber que os teus parceiros dentistas, médicos, como é o meu caso, fisioterapeutas, enfim, profissionais que compõem uma clínica multidisciplinar, como é o meu caso, possam se dedicar de forma mais específica à operação e eu faça aquilo que sempre desejei, e isso faz com que eu continue na odontologia, na área de saúde, de forma precisa, administrando, empreendendo e fazendo com que mais pacientes, mais pessoas possam ser ajudadas, auxiliadas e juntos possamos construir um progresso maior e também uma satisfação. Não é só empreendedorismo por necessidade, mas o empreendedorismo também por realização pessoal. Nossa, a minha clínica é bonita, meu trabalho, ele encanta as pessoas. Enfim, esse era meu pensamento. Como você falou no início, eu estava muito disposto a vender a clínica, ficar quieto no interior e não ter mais, porque o excesso de trabalho, sempre trabalhei muito como profissional, como implantodontista, sempre excesso de horas, isso já não era suficiente para que eu compreendesse a vida de uma outra forma. E agora em que eu estou diminuindo o meu ritmo e administrando um pouco mais, embora essa pandemia tenha atrapalhado um pouco, eu compreendo e também os atendimentos que eu faço me dá uma satisfação maior e uma alegria maior, uma motivação maior de continuar nesse ramo de empreendedorismo e estou pensando em ampliar e fazer mais negócios. É isso aí. Mas segura aí, não conta a cereja do bolo. A cereja do bolo a gente guarda para o final. Cláudio, conta um pouquinho da tua história, como que você foi parar nesse mundo de clínicas, conta um pouquinho que a parte interessante, é legal a gente entender da onde, as origens, né? Como que surgiu o Dr. Cláudio Espanhol, conta aí que o pessoal tá curioso para saber. Eu vou começar bem lá atrás, uns 300 anos atrás, mais ou menos.
Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci na roça, de uma mistura entre de famílias de origem italiana, e eu sempre pensei em desenvolver alguma atividade por meio de um curso superior. Então, eu não tinha certeza, estudei em colégio interno, em colégio de padres, e agradeço muito ao seminário por essa possibilidade de ter desenvolvido a intelectualidade nesse período, que foi muito importante, mas sempre com um foco empreendedor. Eu não queria ser funcionário, nada contra quem é funcionário, sempre pensei numa atividade em que eu pudesse, mesmo pequena, eu pudesse ser dono do meu negócio, desde a infância, desde de pequeno. Claro que eu sempre quis ser cantor e quis sempre ser artista, mas fui ser dentista. Quer dizer, estou na boca ainda. Estou aí na boca sempre. A voz, o canto, a odontologia, sempre em volta ou às voltas com esse tipo de atividade. E eu saí do interior, perdi minha mãe aos 13 anos de idade, eu sou o filho mais velho de 7 irmãos, e eu pensei, eu tenho que me virar, eu não posso, eu preciso fazer alguma coisa. Não queria mais ficar na agricultura, e naquela época as condições não são como hoje, que existem máquinas, computadores, GPS, 1000 formas de trabalho na agricultura. Naquela época era no braço, na coragem e na voz. E como nós não tínhamos, o nosso meio de transporte eram alguns cavalos, né? Eu fui para a cidade, uma manhã cedo, dava 8, 10 quilômetros da cidade, e meu pai me perguntou... Você tinha que idade? Eu tinha 12 para 13 anos, né? Aí eu queria sair de casa, eu tinha perdido a mãe há 4 meses, e eu disse assim, não, eu não quero mais ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa, e de manhã cedo, pelas 5 da manhã, eu peguei um dos cavalos e fui para a cidade, e o meu pai me perguntou, onde é que você vai? Eu digo, eu vou ao dentista. Ele falou, pô, mas dentista cedo assim? Na verdade, eu não fui dentista, eu fui dentista de sindicato rural na época, né? Aí eu fui na casa paroquial, na casa do padre, dizer para o padre que eu queria estudar no colégio. Um mês depois eu estava estudando num dos melhores colégios maristas da região. É mesmo? Devo muito a esse colégio porque nós estudávamos manhã, tarde e noite, todos os dias. Então essa minha formação básica da seriedade, da questão intelectual, de servir ao outro de forma profunda, de forma verdadeira, muita coisa eu aprendi nesse contato. Porém, eu só aprendi nessa época, nesses 5 anos que eu fiquei estudando exclusivamente, mas compreendi mais tarde, em função de outras passagens pelo trabalho, por outros estudos, a importância do conhecimento como pessoa, como intelectual, como profissional, fazendo aquilo que engrandece não só a mim como profissional, como empresário, mas que engrandece também aos outros, que engrandece aquele ser, aquela pessoa que está junto com a gente no dia a dia, suportando as dificuldades. Eu falo do paciente, da família, dos colegas de trabalho, enfim, de todos, porque é um aprendizado que passo a passo vai se consolidando e construindo as pessoas. E assim foi, estudei, por isso que eu sou grato até hoje a esse período de 5 anos no colégio interno, no seminário diocesano de Vacaria, que é uma região muito fria, e eu... Vacaria é perto de onde? Estudei em que cidade? Vacaria, no Rio Grande do Sul, próximo a Caxias do Sul. Próximo a Caxias. Vai para a Serra Gaúcha, aí nessa região, né, da Serra Gaúcha. Eu também sou dessa região, um pouquinho mais para baixo. Caxias, Bento, essa região turística, ali muita uva, maçã, e uma colonização basicamente italiana, né? Teus pais são descendentes italianos? São descendentes italianos, mas por parte de mãe, na verdade, são austríacos. Austríacos. Mas aí, hoje é a Itália, né? Hoje lá a Itália se chama Bolzano, que é bem na divisa com a Áustria. Entendi. Uma região muito bonita. Então a gente traz um pouquinho dessa herança, não financeira, mas uma herança de trabalhar, de fazer, de não... Tem que trabalhar. Eu só aprendi isso, trabalhar e dar exemplo, porque eu só via meus pais, meus tios, meu avô, todo mundo só trabalhando e trabalhando. Você aprende isso, né? Trabalhar. E, claro, ligar também, e ter uma ligação também com a espiritualidade, uma ligação com a honestidade sempre imprescindível, e uma ligação também
com essa questão do conhecimento, de o que você fizer, fazer para valer, bem feito, expandir, e ser de qualquer forma independente financeiramente, ter uma autonomia psicológica, física, financeira para fazer alguma coisa nessa passagem que nós temos por aqui. Que legal. E depois do colégio, como é que isso virou faculdade, depois clínica? Como é que você foi? Então, conta da tua clínica. Como é que você abriu tua primeira clínica? Conta um pouquinho das dificuldades aí do sucesso. Depois disso eu fui para... Então voltei para a minha cidade, fiquei 1 ano lá, eu trabalhei. O meu primeiro emprego foi na rádio da cidade. Eu fui o primeiro locutor da rádio. E olha como foi a história. Quando você tem um espírito empreendedor, você percebe as propostas. Eu saí naquela manhã fria não, era calor, janeiro, né? A cavalo para ir para o seminário para poder estudar. Quando eu voltei para a roça novamente, e num sábado à tarde, eu estava ouvindo a rádio da minha cidade em caráter experimental. Eu não tive dúvida. A pé, aí já não tinha mais cavalo, tinha empobrecido um pouco, enriquecido intelectualmente, mas não tinha mais cavalo, né? A pé, eu fui para a cidade e fui lá falar com o diretor da rádio para ser locutor. E naquele dia mesmo eu já comecei. Fui a pé, demorei 1 hora, 1 hora e meia, para começar o trabalho de locução. Aí fui para o Banco do Brasil, mas eu não... A partir daí fui para o Banco do Brasil, mas eu não conseguia me adaptar muito ao estilo de trabalho, sabe? Um baita do emprego, um trabalho, mas não tinha não me sentia à vontade. Até quando eu saí foi uma loucura. Nossa, saí do Banco do Brasil para ser dentista e tal e tal. Aí fui para Porto Alegre, trabalhar de dia, fazer cursinho à noite, acompanhar as poesias do Mário Quintana na Rua da Praia, enfim. E de lá eu trabalhava, fazia cursinho à noite para vestibular de odonto, que naquela época o odonto tinha que saber e tinha que passar, porque era uma concorrência de 40 por vaga. Hoje, Nossa. odontologia não tem mais concorrência, né? Mas naquela época tinha que estudar, então trabalhava de dia e estudava à noite. Quando eu chegasse em casa muito cansado, a partir chegasse em casa às 11 da noite, eu não estivesse muito cansado, eu ficava estudando até umas 3 da manhã para o vestibular. E se eu estivesse cansado, eu iria dormir e levantava às 5 para estudar. Então fez mais ou menos de julho a dezembro, eu acho, janeiro, não me lembro, até a época do vestibular. Mas antes disso eu também estudei, fiz 6 meses de jornalismo na Unicinos, mas aí eu vi que eu não teria muita independência, teria que depender de Aí de novo vem o espírito empreendedor. Eu teria que depender de uma emissora de rádio, de TV, de jornal, para exercer minha atividade. E o consultório eu pensei o seguinte, não, como dentista, são 5.000 e poucos municípios no Brasil. Desses 5.000 e poucos municípios, eu encontro um que eu consiga montar um consultório para eu e os meus pacientes podermos construir uma atividade de forma independente, autônoma. Então, eu tinha esse pensamento da independência. E eu achei que a odontologia poderia ser um dos caminhos para percorrer essa independência. Eu pensava em engenharia, não. Pensava em agronomia, não. Pensava em direito, mais ou menos. Comunicação, sim. Ser cantor, claro, sim. Mas uma profissão que não fosse ligada a essa questão tão artística e que pudesse ser útil e também pudesse me dar um sucesso como pessoa, um sucesso financeiro, um sucesso não financeiro extremo, né? Porque qualquer coisa para quem tem pouco é muito. Depois eu fui perceber isso. Aí, quando eu percebi isso, que eu sempre fui ligado a uma atividade individual, nunca só trabalhei um tempinho. Desde sempre você já pensava em ter um negócio, empreender? Sempre. Tanto quando começou isso daí? Quando você pôde falar assim, agora eu sou empreendedor? Conta essa história da clínica e tudo mais. Como na verdade, o espírito empreendedor sempre tive, não tinha essa clareza de como fazer. Mas desde a época da faculdade, final de semana, eu atendia pessoas, né? À noite, sábado, domingo, eu atendia. Sempre atendi pacientes, mesmo não podendo atender, mas eu atendia, né? Então já tinha ali uma semente do empreendedorismo. E depois, então, encontrei a Carmen na faculdade, que é minha esposa, e nós casamos e fomos para o interior do Paraná e ficamos um tempo lá, e depois viemos para Curitiba, mas sempre tive um negócio próprio, sempre tive meu consultório, minha clínica, com alguns dentistas,
e sempre meio um trabalho um pouco não profissionalizado no sentido técnico, mas não uma gestão profissionalizada. E isso me incomodava muito, isso me atrapalhava. Mas eu acredito que quando você encontra gestores ou encontra empreendedores ou mentores ou profissionais da psicologia, do empreendedorismo, da administração, é porque você também busca isso um pouquinho. Você não fica somente, será que eu encontro? Eu sempre procurei fazer, porque crise por crise, pobreza por pobreza, falta de condições, eu sempre vivi isso. Então eu tinha que fazer por mim, eu não acreditava que alguém poderia me dar. Por isso que a procura mesmo agora nessa fase, a procura de uma administração mais precisa, de uma gestão mais profícua e profissional, me motiva muito. Aliás, é isso que me motiva para seguir na área de saúde. Na época que, quando você falou que você se formou, abriu a tua clínica quanto tempo depois? Não, em seguida, na verdade, antes de me formar, eu já tinha esquematizado um consultório na cidade que me formei. Eu dava aula de música num colégio marista, né? No intervalo da faculdade. Mas sempre pensei em ter meu consultório. Não procurei emprego, não fiz concurso, nada disso. Sempre consultório. Sempre pensei no consultório, sempre. E o que não estava legal antes de você... Por que você foi buscar conhecimento nessa área de gestão de clínicas? Que acabou que você conhece... Primeiro conta, como é que você me conheceu? Onde você me achou? Então, na verdade eu estava no impasse. Eu paro vendo a clínica, vendo e vou ficar quieto, não vou ficar mais me envolvendo com isso. Mas eu pensei, como que eu vou parar depois de ter um número grande de pacientes, depois de ter já um sucesso como profissional individual? Mas, na verdade, eu estava cansado do excesso de horas de trabalho. Trabalhava 12, 14 horas por dia, carregava sozinho o peso do consultório, embora tivesse outros profissionais, mas eu não tinha essa visão da equipe. E uma noite eu comecei a procurar na internet gestão de clínicas, como administra uma clínica profissionalmente, como administrar clínicas médicas e odontológicas, enfim, o que fazer para deixar de ser só um técnico para ser um gestor dessa área de saúde. E aí eu encontrei o teu vídeo, não me lembro qual que foi, mas eu acho que foi aquele primeiro que falava da venda das horas, né? Aquele que você falou que antigamente era só se formar, né? E colocar a plaquinha na árvore e já enchia de paciente, né? E aquilo me chamou a atenção, a maneira como foi abordada e a forma que me chamou muito a atenção foi a questão de dizer assim, pô, mas só tem duas maneiras de empreender. Aliás, se só você atender, você vai se limitar, só vai vender horas. Mas se você tiver mais gente trabalhando na tua equipe, você triplica, quadriplica essas horas e você pode fazer o trabalho, uma gestão mais estratégica, porque você não consegue suportar a vida toda o peso da profissão. Tanto que em casa, a queixa, meus filhos, a minha esposa ouviram muito isso todo dia, dizendo: nossa, pô, só reclama da profissão. Eu digo, não posso mais trabalhar 12 horas, 14 horas, porque chega um momento que isso não, embora satisfaça aquela pressão toda do excesso de trabalhar, é muito importante, eu não me queixo do trabalho, mas o excesso faz com que você perca outras oportunidades e não veja o mundo da administração, da gestão, do empreendedorismo de forma mais ampla. Então foi assim, foi num vídeo, numa noite dessas, que eu estava aqui em Curitiba, sozinho, eu me questionando e paro, não paro, vendo, não vendo, mas eu nem sabia por onde começar para vender, no caso. Onde eu vou começar? Aí eu fui para a internet. Me explica mais sobre isso daí. Eu não estava aguentando mais, não sabia se eu vendia a clínica ou se eu continuava empreendendo, fechava, vendia. Por que você chegou nesse ponto? Então, o que era difícil, além dessas horas de trabalho? Por que não estava dando certo a gestão? Porque não tinha assim um direcionamento profissional, porque nós, dentistas, médicos, falo por mim, fomos muito preparados para sermos técnicos
e faz um curso de especialização e mestrado e doutorado. E harmonização facial. E cada vez que a odontologia ou a medicina se ampliam na sua questão técnica, o profissional vai lá e estuda mais. Digo, eu não posso agora, de novo, fazer mais uma especialização, fazer mais um mestrado, mais não sei o quê, que estava bem na época que estava começando a bombar a questão da harmonização facial. Digo, eu não posso, eu queria agora colocar junto no meu tempo, que é pequeno, mais uma especialização. Eu tenho que ter essas especializações no consultório, na clínica, mas de forma que outras pessoas consigam partilhar esse trabalho, porque eu sozinho não consigo mais aumentar o tempo, o número de horas. E esse questionamento que foi rondando meus pensamentos, minhas ideias, e que me fez com que eu buscasse algo mais prático, mais técnico, mais preciso para essa área de gestão, empreendedorismo, de clínicas, médicas, enfim, na área de saúde. Eu tinha até visto essa questão das franquias, mas como franquia, o meu pensamento é assim, eu tenho até um amigo que é de uma franqueadora boa, muito grande, mas eu sentia assim que, como eu não queria ser funcionário e empregado, nada contra, mas também eu teria que seguir, depois de todo esse tempo, seguir de novo outras normas de outras empresas, ampliar o nome de uma outra empresa, e eu iria anular o meu. Eu disse, agora nessa altura do campeonato eu zero o meu negócio ou faço um negócio para valer em que eu possa empreender e pronto. Foi nessa indignação, nesse questionamento interno, psíquico, físico, biológico meu, que eu fui tendo essa ampliação de ideias. Que legal, Cláudio, que legal. Legal demais ver isso daí. Quando o Cláudio chegou até mim, ele estava bem apavorado, realmente. Não sei o que eu faço, será que dá certo? Você consegue me ajudar? Será que eu consigo mudar meu perfil, começar a visualizar como empresário, né, Cláudio? E eu confiei, sabia que era possível você fazer isso daí. É porque eu vejo que, às vezes, tem empresários que são mais ou menos, quebra-galho, mas se vê externamente, nossa, dá a impressão que... Aí você vê, poxa, mas o meu que eu faço, o que eu produzo, o que eu poderia fazer é muito maior. Até, inclusive, estou tendo uma familiaridade com esses aplicativos, de internet que nós não tínhamos noutra outra oportunidade. Isso também achei interessante, porque foi por meio dessa busca empreendedora de gestão e de administração que eu compreendi também os meios. No nosso caso aqui, nós estamos falando pelo Ciclano, falamos pelo Zoom, falamos pelo WhatsApp, enfim, tantos aplicativos. E isso também me mostrou que existem possibilidades empreendedoras, sejam elas digitais ou físicas, para que possamos ampliar nosso trabalho sem aumentar o número de horas de atendimento individual de cada paciente. Ótimo. Cláudio... Foi, na verdade, indignação mesmo. Ô, Cláudio, e deu certo? As coisas começaram a mudar? As coisas começaram a melhorar? Então, pontua para mim, bem pontualmente, quais eram as suas maiores dificuldades? Pontua aí. Bem pontualmente. Antes de você começar a virar a chave. Você já cresceu pra caramba, ainda tem muito para crescer. Até quando? Até morrer, né? Até morrer a gente vai estar crescendo. Não está crescendo, não para nunca, né? Parou de crescer, deita e dorme, morre, né, eternamente. Vamos crescer, vamos melhorar, vamos inovar, vamos aprender, vamos estudar, né? Deixar a cabeça sempre ativa e ser vida, né? Então, a vida inteira estudando. Meu pai faleceu com 73 anos e lia, adorava. Meu pai é aquele cara que eu não lia nem... Meu pai faleceu em 2006. Então, naquela época o celular era ruim, né? Era mais revista. Tudo quanto é revista que eu pegava na faculdade, fazia engenharia, né? Eu levava para meu pai, para ele ler em casa, na fazenda, morava na fazenda, na roça lá, na rede, ficava lendo as revistas, ficava lendo livro, né? Assim como você falou muito de estudo, né? Estou reforçando aqui. Eu também vim de uma família em que meu exemplo em casa era muita leitura. Então, minha mãe lia um livro que ficava no quarto, outro livro que ficava na sala, outro livro que ficava no banheiro. Meu pai também, era livro. Meu pai era mais revista e jornal que ele gostava, mas lia livro também.
mas revista e jornal. Mas tudo que eu pegava na faculdade que eu achava interessante, revista que eu ganhava na faculdade, não sei o quê, de engenharia, não tinha nada a ver, né? Na época eu trabalhava na Honda, na Embraer, eu levava para ele e detonava, depois ele me ligava e falava, eu li aqui, não, eu tô lendo aqui, ó, não sei o quê, lá na Embraer, lá na Honda, é fantástico. Esse exemplo vem de casa, né? De estudar, de crescer, de melhorar, de estudar, isso é fantástico. Exatamente. Isso me fez lembrar que a minha avó, a nona, com 85 anos, lendo sempre as notícias religiosas, a visita do Papa João Paulo II, ela lia tudo no jornal. O meu tio passava final de semana, sábado inteiro, domingo, às vezes, lendo os livros os estudos de direito que ele fazia, ele era político e fazia direito também. Então, eu me lembro dessas questões, essa ligação muito grande com o conhecimento e também a participação da igreja por parte da minha mãe, que era muito ligada a isso. Isso também faz com que se desenvolva uma atenção, tanto que eu, com 10, 8 anos de idade, eu não admitia não ter um curso superior. Eu dizia, não, tem que ter curso superior, no mínimo. Tinha que ter curso superior. E meu pai mal sabia ler e escrever, minha mãe já escrevia direitinho, lia direito super bem, e o meu tio, que foi meu exemplo maior, que foi estudioso, político, prefeito, vereador, e toda essa carreira política, advogado bem-sucedido, mas muito ligado ao conhecimento, muito ligado ao estudo. Mas a minha avó, que era simples, lá do interior, que lia todos os dias, sempre, tanto que o nosso hábito, agora não tem mais porque acabou o jornal, mas todos nós tínhamos que sentar ao meio-dia e ler jornal. Meio-dia, 1h da tarde é sagrado. Eu sempre li jornal, porque antes do almoço, lê jornal. Depois do almoço, lê jornal. À noite, lê. Do final de semana, tinha que ter um jornal, revistas para ler. Agora é a internet, né? Mas sempre a leitura foi muito, muito presente. E isso eu tenho certeza que me engrandeceu como pessoa e fez com que eu buscasse na internet e encontrasse também essa questão do empreendedorismo que eu buscava e busco e que não tem fim, né? Cláudio, cara, o que você mudou de lá para cá? Então, eu fiz uma pergunta e acabei não concluindo. Pontue as principais coisas que você não estava legal. Você começou a mudar. Antes de entrar nisso, eu queria fazer justiça a um dos grandes estudos que eu também tive depois de profissional, no Recanto Maestro, que é um estudo de desenvolvimento humano, de crescimento, do tornar-se pessoa, que é um estudo ligado a ser melhor como pessoa. E no momento que a gente é melhor como pessoa, quando se compreende a si mesmo de maneira mais profunda, isso eu devo à minha esposa, que encontrou esse caminho, eu também comecei a compreender melhor o empreendedorismo, mas eu senti a falta do detalhe técnico, porque quando há um estudo psicológico, filosófico, e que te engrandece como ser, você tem que buscar a parte técnica. E essa parte técnica eu sentia, essa parte técnica empreendedora. Eu sentia esse detalhe da especificidade da odontologia, sobretudo, da medicina. E que a partir desse do GIC, eu comecei a compreender os detalhes técnicos. Eu sabia que tinha que fazer algo mais, mas não sabia como, não sabia o detalhe. Como eu vou fazer a administração das minhas funcionárias? Como que eu vou selecionar de forma mais precisa, embora eu tivesse uma ideia? Como que eu vou fazer uma gestão uma gestão, por exemplo, eu uso o controle odonto, né, que você me indicou. Sistema, né? Como é que eu vou fazer o sistema? Como é que eu vou fazer uma gestão? Como que eu vou controlar a questão financeira? Será que esses funcionários não vão ser honestos comigo? Como que eu vou fazer essas reuniões? Como aquele detalhe que você falou, não, primeiro piora, depois melhora. Para mim não existia isso, que primeiro piora, depois melhora. Para mim só tinha que melhorar. E fui compreendendo esses detalhes. Fazer teste, que não tinha esse negócio de fazer teste. Fazer teste em dente tem que dar certo. Mas na administração, na gestão, existe essa questão dos testes. Então, achei bem interessante. Mas eu fugi um pouquinho da resposta, mas me pergunte novamente para eu me centrar, porque senão eu começo a ir além. Não tem problema. Aqui é um bate-papo relaxado. Quem tiver questões para o Dr. Cláudio, pode escrever nos comentários, Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? Vai escrevendo aí que eu vou postando aqui. Ô, Cláudio,
quais os principais pontos que não estavam legal antes de você começar a me procurar, antes de você me achar, antes de você conhecer, antes de você se matricular no curso GIC? Quais os principais pontos da tua clínica? Uma das questões importantes era a questão de como administrar as pessoas. Eu tinha uma certa dificuldade de dizer para as pessoas, olha, eu quero assim. Eu não tinha tanta clareza do que solicitar. Por exemplo, um detalhe pequeno, olha só, uma coisa que teria que saber, mas eu vou abrir aqui, eu não tinha essa percepção. Quando você delega uma tarefa para alguém, para uma funcionária, para uma colega, para um protético, sei lá, para algum fornecedor, estabelecer uma data. Você me entrega esse trabalho, esse material até amanhã às 14h, você faz esse relatório até na quinta, o dia 10, hoje nós estamos dia 20, eu preciso do relatório para o dia 22, às 18h. Eu não tinha essa precisão. Isso eu comecei a implantar, isso me ajudou muito, porque isso também para mim, comecei coisas pequenininhas assim, que são grandes na verdade, mas que eu achava que, por exemplo, falar para o cliente, para o funcionário, para o fornecedor, 10, 20 vezes a mesma coisa, e o cara continuar errando. Eu achava que não precisava falar, que era só intencionar e dizer, e o cara já compreendia o que eu disse, mas na verdade não compreende. E então treinar e treinar e treinar. Então o treinamento dos detalhes e de que o pessoal não está pronto e que a gente tem que formar a galera. Não tem como ter gente pronta, porque cada empreendedor tem seu estilo, seu jeito de trabalhar, a sua maneira de sentir. Cada paciente tem sua maneira, seu DNA, sua maneira de se portar e compreender essas diferenças, essa multidisciplinaridade das pessoas, dos seus pensamentos e nas suas estruturas psicológicas. Eu achava que automaticamente a pessoa tinha que compreender, pronto. Eu falei uma vez, não precisava. E na verdade eu fui vendo que na verdade tem que falar e refalar, porque para a gente também tem que se autodizer. Pô, você esqueceu tal coisa. Você faz bem um dia, no outro dia você diz, pô, agora eu não fiz. Então esse foi um detalhe importante. A informatização foi muito importante, controle odonto me auxilia muito. O que mais? Então, mas antes de falar o que você já fez, os pontos que não estavam legal, parte de sistema, parte de gestão de pessoas, que mais? Marketing, vendas, que mais? Que não estava bom? Eu estava organizando um pouquinho a fachada da clínica e a partir disso nós conseguimos ter os detalhes. Por exemplo, eu queria pôr uma placa lá internamente com o nome dos profissionais. Aí um dia eu mostrei essa placa para você, você disse, não, só coloca o nome da clínica e pronto, não precisa ficar pondo o nome do profissional. Eu ia gastar uma grana fazendo uma placa lá que não precisava. Então, detalhes assim de gestão interna, por exemplo, então, os horários de paciente, de funcionários. Às vezes saía antes, às vezes saía depois, às vezes não chegava no horário. Fui determinando essas coisinhas. E também, lógico, eu não tinha nem noção dessa questão do marketing, eu nunca fiz marketing na vida, né? Meu marketing... vamos falar do marketing por último. O marketing é top. O Dr. Cláudio tá fazendo vídeos realmente massa. Me agradou muito. Depois vocês vão entrar, não é para entrar agora não, tá? Tem pessoal do Facebook, Instagram, YouTube. Clínica Espanhol. Espanhol com S mudo. Não é ES, com S, começa com S mudo. Espanhol. Clínica Espanhol com S mudo. Entra lá depois, agora não, para aí, segura aí. Depois você entra lá para você ver os vídeos que o Dr. Cláudio tá gravando, né? Isso que tinha... vídeos de música não lá. Não entendo de tecnologia, não entendo de nada. Nós vamos falar do marketing aí. Ô, Cláudio, então, antes de você começar a fazer o curso GIC, o que não estava legal? Parte financeira não estava legal, a parte de gestão de pessoas. A parte de gestão de pessoas envolve um monte de coisa, você já falou aí, nós vamos falar disso daí. Que mais? Marketing, vendas, estava bom ou não estava bom? Você fazia marketing? Não, marketing, o meu marketing máximo que eu fazia, passei vários anos, por exemplo, sem ter placa na frente da clínica. Né? Muitos anos, muito tempo, não tinha nem placa lá na Você investia alguma coisa em marketing? Gastava por mês, pagava alguma coisa de marketing? Não, nada. Zero. No máximo que eu fazia era os cartõezinhos comuns, aqueles que servia para visita e servia para agendar. E acendia a vela e esperava o pessoal ir. E como eu trabalhava muito sozinho,
Então, minha agenda sempre estava boa, eu fui Não deixando. precisava fazer marketing. Aí fui não precisava fazer o marketing. Na verdade, mas o meu marketing único era esse marketing interno com as pessoas, interno não, de um paciente para o Boca a outro. Eu não boca. ligava para Boca a paciente, boca. boca a boca. Eu não ligava para paciente para saber como é que ele estava, para fazer retorno, nada disso, era espontâneo. Deixa. Quem quisesse vir, vinha, quem não Na hora que quisesse, está tudo bem. doendo, liga e pronto, né? Não faz nada, não vai para cima, não vai É, nada. Ótimo. não tinha assim, no máximo que eu fazia era o contato pós-cirúrgico no dia seguinte. Aí, como é que tá, dona Maria? Tudo bem? Passou bem da cirurgia? Só nesse Tá. sentido. Fora O isso, teu não fazia foco nada. maior era implantodontia, né? Eu como profissional, sim, eu sempre foquei em implante e prótese, sempre foram minhas áreas, embora tenha feito outro tipo de Prótese curso também. também. E tem um detalhe, quando a gente é muito técnico e faz uma comunicação boa mesmo sendo técnico, que eu sempre me comuniquei muito bem com os pacientes, a gente acaba não priorizando o tempo, eu falo priorizando porque tem que priorizar o tempo da gestão. Então, você deixa correr, perde dinheiro por deixar correr. Não faz cobrança que deveria, voltou o cheque, você deixa, sabe, essas coisas assim, uma hora dessa eu Vou vou atender, ver, vou pro sabe? mocho, vou atender, vou Vou atender, vou atender. atender, vou atender, vou atender, vou Exatamente. atender. Porque o dentista acha que atender é o máximo. Por um tempo até é. Mas depois chega um ponto que você limita o crescimento porque você cansa, você começa a culpar a profissão por ser a profissão, passa a ser o bode expiatório, é Culpado. pesada, é difícil, a profissão é culpada. Mas a gente não olha para a gente mesmo e diz, poxa, mas por que eu me sobrecarrego tanto? O que eu preciso fazer? Então eu tinha esse questionamento psíquico, como eu falei antes, em função dessa questão. E lógico, depois começa a ver o como, os detalhes, começa a perceber que existem outras coisas extremamente importantes, que são detalhes, mas que é como aquela coisa da sala limpa ou não, é no detalhe, no cantinho do risco na parede, ou um pozinho que tem lá que vai dizer, nossa, mas e aí? Entendeu? Cláudio, o que Então, que você começa a perceber o que eu não percebia antes. O que você... Sim. Você começou a estudar, o Cláudio é estudioso, você fala para ele assim, lê um livro, você dá um mês para ele, uma semana ele já acabou o livro. Verdade. Né? E o curso Verdade. G que ele detonou, em quanto tempo você fez o curso inteiro, você lembra? Eu fiz em pouco tempo, 2, 3 meses fiz tudo. Agora estou Tá refazendo, porque aí implantando eu as estou coisas. reaprendendo, estou reaprendendo coisas, detalhes que na primeira parte que eu não implantei tudo que deveria com a mesma segurança que eu percebo agora, porque como que introjetei em mim esse pensamento do detalhe, esse pensamento de que as pessoas não acertam tudo. Isso me deu uma tranquilidade grande, que quando o paciente, aliás, quando o colaborador, funcionário ou fornecedor erra, não entrega a mercadoria no tempo necessário, ou deu um problema lá com o controle odonto, ou mesmo de pagamento, eu percebo assim que existem falhas e que é preciso ter um pouco de paciência com essas pessoas para que elas compreendam que ao eu ter como gestor tendo paciência, eles também vão compreender de forma mais tranquila uma administração não mais solta, mas uma administração mais equilibrada e mais humana, vamos dizer assim. E hoje o meu sofrimento é muito menor em função disso. Chegou um momento que eu não conseguia mais ir para o consultório. Chegou um momento que eu chegava na segunda e digo, nossa, eu não vou mais para o consultório, amanhã eu não volto para o consultório, por causa essa exigência extrema, técnica, de que tudo tinha que ser perfeito, não podia sair nada do controle. Eu fui também compreendendo, baseado nessas questões. Não, mas algumas coisas vão dar errados, vai ter prejuízo de vez em quando, vai ter que quebrar os ovos primeiro para fazer como é que ela como é que faz o quê quando quebra os ovos lá? Tem que quebrar os ovos antes de fazer omelete. Não tem jeito. Então, essas coisas, para mim isso não existia, quebrar. Para mim não existia. Tinha que só progredir, mas aí eu pagava um preço enorme de sacrifício psicológico, físico, biológico, de sofrimento, porque eu dizia, nossa, mas o pessoal não compreende. Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Eu pedia mandava um texto para uma recepcionista
E ela me respondia aquele texto cheio de erros de português. Eu digo, mas não pode. Vocês nasceram na principal capital do Brasil. E escola, tudo que é canto, e projeto disso, e projeto aquele, cidade de primeiro mundo. Esses mal sabem escrever e ler. Aí depois fui perceber que tem seleção, tem várias coisas assim. Digo, eu nasci na roça, nasci no interior, e como é que eu consigo escrever, como é que eu consigo ler longe das escolinhas, longe das escolas, longe de tudo? Então eu ficava indignado com isso, mas não compreendia por que dessas deficiências ou até mesmo dessas limitações, e que no fundo a culpa era minha por achar que, não, o cara tem que saber isso, imagina, não precisa ficar explicando 10 vezes. Quem que são... Então eu não tinha Quem que é o único culpado, o único responsável? Quem é o empreendedor. É o empreendedor, sou eu. Sou eu, porque se eu não for claro naquilo, porque não adianta eu pensar claro comigo e não clarear detalhadamente, passo a passo. Eu sempre tinha a ideia de que se eu pensasse uma coisa, dissesse uma palavra, os meus fornecedores, os dentistas, enfim, todo mundo, faxineira, a galera toda que trabalhava comigo, o jardineiro, pensasse uma palavra que tinha que saber, não tinha que estar ficando explicar detalhes, sabe? Depois que eu compreendi que tem que, na verdade, falar como se estivesse falando com uma o ônus da criança, comunicação, né? Detalhar, o ônus da comunicação é de quem comunica, não é de quem está escutando. Você tem obrigação de se fazer entendido. Legal. Ô, Cláudio, eu era muito técnico, eu sou ainda, mas sou muito claro, muito objetivo em relação aos pacientes, explicar o início, meio, fim, como funciona, muita simpatia, muita tranquilidade. Não sou aquele cara durão com os meus clientes, sou um cara bem assim, maleável, negociar, fazer o máximo possível por ele e tal, né? Mas eu não compreendia essa mesma forma com a equipe. Ô, Cláudio, na parte, o que você aprendeu? Ensina para o pessoal aí da parte de gestão de pessoas, de parceiros, de parcerias, que você melhorou, você mexeu, tá mudando. Era cada um para si, né? Cada um faz o que quer, ninguém ganha dinheiro, não sei o quê, cada um atende o seu. Era tudo largado, alugava a sala e você não se preocupava, mas também ninguém ajudava ninguém, e ficava tudo largado, cada um pro seu canto, cada um jogando no teu campo sozinho ali, né? O que você mudou, você ensina pro pessoal que deu certo, então, que já está dando certo, que melhorou nisso daí, na parte das parcerias? Aí eu tinha uma dificuldade enorme de fazer as reuniões com o pessoal, né? De fazer reuniões, de explicar, porque eu tinha um certo assim, eu meio que me desvalorizava e dizia, não, mas é dentista, é médico, imagina, fazer reunião com dentista, fazer reunião com médico, com fisioterapeuta, né? E a partir disso, mas eu tenho que melhorar mais ainda, eu comecei a mostrar o objetivo da nova versão, da nova forma de trabalho que nós poderíamos fazer, de que eles ganhariam mais, eu também ganharia, para que eu pudesse me ausentar um pouco mais. Até, inclusive, nessa época de pandemia, eu fiquei praticamente 60 dias sem atendimento e as minhas colegas conseguiram tocar muito bem o consultório. Conseguiram fazer, o meu custo diminuiu bastante, porque eu fui ensinando técnicas. Eu tenho que aperfeiçoar mais isso ainda, com o médico, com a fisioterapeuta. Só estou aguardando um pouquinho essa questão, finalizar um pouco essa questão da pandemia, porque eu percebi o seguinte na pandemia, que esse negócio de ficar esperando muito e não trabalhando não resolve nada, também não é solução. Nós temos que cuidarmos da higienização. E tem uma notícia interessante, um dado do Ministério da Saúde, de que os dentistas foram os de menor contaminação pelo vírus. Porque os dentistas sempre cuidaram. Quando começaram a falar de máscara, de protetor facial, de roupas esterilizadas, sala suja, sala limpa, álcool 70, luvas, máscara, para nós isso sempre foi normal, sempre usamos isso. Só que houve um medo muito grande, foi proposto, eu acho que vou falar proposto, para não ser talvez ser injusto, proposto um medo muito grande de que os dentistas estariam todos lascados. Você lembra isso no começo? E não é verdade. Tanto que os profissionais dentistas são os de menor contaminação, porque sempre cuidaram muito. Eu não sabia desse número, não. Excelente. Esse número faz o quê? Umas 2 semanas. Legal. Até fiz um vídeo sobre isso, motivando as pessoas para irem aos consultórios, como informação,
de que no Brasil são 400 mil dentistas, e desses 400 mil, 2 ou 3 profissionais morreram, e poucos estão contaminados ou foram contaminados. Isso não significa que a gente não vá continuar cuidando, mas nós sempre cuidamos muito. Então, para nós era normal, máscara, álcool 70, limpeza de superfície, toda essa questão técnica de higienização que passou a ser incorporada à população. E claro que a população não tem a mesma percepção e o mesmo conhecimento, e não é por mal, não é porque não queiram, é porque não são da área. Então, os dentistas foram assustados, uma proposta de medo que eu acho que foi um pouco desnecessária e que, não estou dizendo, talvez esteja sendo irresponsável falar isso, mas eu acho que dá para trabalhar, dá para administrar, dá para trabalhar e engrandecer as pessoas, encorajar as pessoas nesse momento também que é mais difícil. Também claro, acredito. Nós tivemos prejuízo. Sabe? Então, eu acho que é possível. Nós voltamos a trabalhar, não vou dizer 100%, mas praticamente. E os pacientes estavam ansiosos, aguardando que as clínicas retornassem. E eu percebo que, acho que os dentistas, em geral, os médicos, estão trabalhando. Ótimo. Cláudio... Sabe? Depende um pouco do medo Cláudio, de cada um. o que mais significativo você implantou? Você já falou do sistema de gestão, que você tinha uma grande deficiência, implantou um sistema de gestão muito bom, já está colhendo resultados com isso daí para falar de ter um bom sistema de gestão, indico absurdamente. Quem quiser indicações pode me procurar aí no particular que eu passo, alguns contatos bons, tá? Sistema de gestão, a parte da parceria, você alugava salas, alugava horário, cada um para si. Agora vocês juntaram, vamos ganhar dinheiro, porcentagem, você já está ajudando elas a começarem nos primeiros passos do marketing. Está conversando, como é que é essa conversa aí? Depois a gente vai falar do teu marketing, mas o que mudou essa parceria? Porcentagem, teus pacientes, conta aí. Então, a questão da porcentagem com as dentistas está tudo ok. Com a parte médica, o médico está diminuindo muito o trabalho, acertei com ele para nós termos mais médicos, então eu vou fazer um ajuste na sala, tive outras ideias que vão ser bem mais econômicas e mais fáceis. A parte da fisioterapeuta não voltou a trabalhar ainda, porque tem crianças pequenas e acho que ela está meio assustada ainda, então a fisioterapeuta está meio quieta, né? Mas as dentistas estão normais, o médico está voltando aos poucos, porque ele também tem um pouco de preocupação. Mas, na verdade, isso é uma construção que não está sendo difícil. Eu estou aproveitando esse momento da pandemia, em que os meus colegas também estão preocupados, para a gente ajustar de forma que eles percebam que, sendo operadores, eles terão mais possibilidade financeira de trabalho quando há uma gestão profissionalizada. Então, esse é o meu caminho. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade nesse sentido, mas não é a dificuldade minha, porque eu prefiro mais ajudar do que ser ajudado. Então, é um auxílio, é uma limitação psicológica. Não quero incomodar, não quero atrapalhar, não quero não sei o quê. Mas o pessoal compreende. E já está fazendo isso, já está implantando isso, já está fazendo, já está implantando. Já. Ô, Cláudio, você falou que antes de você me procurar, de você começar a virar a chave realmente da tua vida, né, para melhorar, para entrar nesse mundo da gestão, estava cansado, já quase pensando em largar a odontologia, porque você não estava feliz com a tua clínica. Não estava feliz com a tua clínica, não estava feliz com o teu trabalho, estava pensando em fechar todo um nome que você tem, uma clínica bem conceituada, de muitos anos, pensando em abrir mão de tudo isso daí porque não estava dando certo. Tipo assim, não estou conseguindo andar de bicicleta. O que eu vou fazer? Vou jogar fora minha bicicleta. Aí você foi lá, aprendeu e vou andar a pé. Cansei da bicicleta, desisti. Não, você foi para cima e aprendeu a andar de bicicleta. Não desistiu da bicicleta, aprendeu a andar, né? Então, quais são já falamos do parceiro, vamos falar do marketing agora no final. E da parte já falamos da parte de sistemas, da parte de pessoas, controle o dia a dia ali, o que você implantou que deu certo, que ajudou, que você acha que ajudou? Antes disso, segura aí, antes da pandemia, lógico, Maria, a clínica deu uma diminuída, ficou um tempo fechado e já retornou, né? Já está com uma carga boa ou ainda não? Como é que está a carga hoje em dia? Quantos por cento já está retornada aí, mais ou menos?
Eu considero que nós estamos em 70%. 70% da carga do que era antes da pandemia, né? Do que era. E eu percebo isso nesse mês de julho. Julho, hoje é dia 20 de julho, quem estiver vendo essa live gravada, hoje é dia 20 de julho. Então, dia 20 de julho, terminando pandemia, nós estamos indo na pandemia, né? Muitas cidades aí voltando devagar. Mas mesmo que não tenha acabado a pandemia, a vacina não está disponível, você já está com 70% da carga, é isso? Sim, nós estamos bem. Eu consegui compreender e os pacientes estão motivados. Os pacientes também estão encorajados com a forma que a gente trabalha, com todos os cuidados, com a atenção. E uma das coisas que eu percebo, assim, é essa comunicação entre pacientes, entre nós e os pacientes. Por exemplo, escrever para os pacientes pelo WhatsApp: e aí, tudo bem? Como é que está a família? Tudo certo? Ninguém está doente? Estamos à disposição. Esse trabalho ajudou muito a engrandecer. Tem muitas pacientes que também escrevem, aí hoje escreveram para mim: aí vocês já estão voltando ao normal, nós estamos com saudades de vocês e tal. Então tem isso, essa manifestação também carinhosa. Por exemplo, uma menina hoje, um paciente que foi paciente desde a infância, está lá com um probleminha no siso, e me escreveu no WhatsApp: ai, doutor Cláudio, estou com saudade de você, papapá. E você já voltou? Eu disse: claro, estamos normal, atendendo normalmente, já está tudo certo. Ai, que bom, papapá. Coisas assim, essas manifestações que eu percebo que mesmo por meio dessa proposta, essa proposta imposta do medo, as pessoas também estão se encorajando de seguir para frente. Então, nós temos também, tem essa pandemia que atrapalhou financeiramente, mas que, ao mesmo tempo, faz ressurgir um momento novo de busca de continuidade de vida, porque a vida é nova, se renova todo dia e todo dia tem que seguir, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. E tenho certeza que essa questão da gestão, dessa compreensão psíquica que eu estou tendo nos últimos tempos, até mesmo de diminuir o tempo de trabalho, diminuir bem o tempo de trabalho, isso está me auxiliando. E também transferir os pacientes para as minhas colegas, vários pacientes meus que eu vejo entrando e saindo, tudo bem, que já estão sendo atendidos pelas minhas colegas. Um monte de gente fala assim, e isso também me satisfaz. Mas um monte de gente fala assim: não, mas meus pacientes só querem ser atendidos por mim, não aceita ninguém. Não. Como que você fez isso? Isso não é verdade. Paciente, agora não sou eu, agora é a doutora fulana. E aí? E eles foram embora, fugiram com raiva ou não? Não, voltaram todos e ficam felizes. Nossa, gostei muito da doutora Fernanda, doutora Rosângela, nossa, elas são bem legais, que bom, vão lá me cumprimentar e me mandam um WhatsApp agradecendo. Que maravilha, não perder os pacientes. Assim. Agora, antes de você começar o curso GIC, você falou que você trabalhava 12, 14 horas atendendo, sentado no mocho aí. Meu Deus. Agora na pandemia não conta, né? Diminuiu um pouco, voltou 70%. Mas sim. Antes da pandemia, antes de decretar a pandemia no Brasil, vamos comparar. Você atendia 12, 14 horas por dia, você estava atendendo quantos por dia? Quantas horas por dia, mais ou menos? Nossa, atendia horas, eu começava 8h30 até meio-dia, da 1h30 às 9 da noite, todos os dias. E já atendi mais, em outras épocas atendi até meia-noite. Então, mas 16 horas mas antes da pandemia... Mas isso foi... Antes, né? Agora, um pouco antes da pandemia, lá para março, você já tinha conseguido diminuir as horas de atendimento e passar... Sim, lá para março, quanto que estava mais ou menos? Em vez de 14 horas, quantas horas por dia você atendia, mais ou menos? 9 ao meio-dia e das 2 às 6 no máximo. 9, 10, 11, 12, das 2 às 6, mais 2, 3, 4, 5, 6. Para 7 horas, mais ou menos. 6, 7 horas por dia caiu. 7, exatamente. E mais uma das grandes coisas não é só o tempo, a diminuição do tempo. É a tranquilidade de um trabalho menor. Eu senti prazer, por exemplo, marcava um paciente 2 horas. Não conseguia fazer isso em outras épocas. Fazer uma cirurgia longa, era tudo na corrida. Agora não, o paciente vem, eu digo, ortodontia fulana, não sei o que, eu fiquei só com os implantes e prótese. Então, basicamente, eu não faço mais restaurações, canais, trabalhos básicos, profilaxias. Eu já sou especialista, mas eu foquei a partir disso na diminuição, na não preocupação de dizer: doutora Fernanda, você atende os pacientes de aparelho.
Não, eu atendo. Um ou outro, assim, que achou que não dava, mas aí na pandemia não estava aí, eles me escreviam, não, pode fazer com a doutora Fernanda, e até foi bom esse período, que assim eles foram. Hoje também atendi um paciente que só queria que eu atendesse, o Pedro, o nome dele é Pedro. E ele estava sendo atendido pela Fernanda e tudo bem, feliz da vida, sem problema. Ótimo, então Outros você conseguiu. também, vários. Ou seja, antes do curso Consegui. GIC, você estava atendendo 14, 12, 14, você caiu para Nossa. 6, 7. Ou seja, você já caiu para metade, mais ou menos, é isso? E eu não delegava nada antes, eu não conseguia delegar. Cada um tinha seus pacientes e o paciente queria fazer uma restauraçãozinha, eu fazia. Agora não, eu digo, eu faço as avaliações ainda, né? E digo, não, o canal é a doutora fulana, o aparelho é a doutora fulana, eu peço a radiografia e eu faço os implantes. Entendi. Entendeu? Então isso fez com que eu diminuísse muito o horário, diminuísse meu custo e minha lucratividade é melhor, porque o fato de trabalhar menos é menos material, menos consumo de tudo. Porque antes, você imagina, você tem que fazer todas as especialidades, você tem que ter material de tudo que é tipo, né? Imagina. Dificuldade de negociar com protético, dificuldade de negociar com fornecedores. Agora eu tenho tempo para essa gestão, de olhar o que está acontecendo, ver se os banheiros estão ok, ver se a recepção está ok, se não tem nada estragado, essas coisinhas que antigamente, em outras épocas, eu imaginava que não precisava me preocupar, que a secretária, a recepção ia ver isso, né? Mas não vê. É isso aí. Então, e eu gosto de... E quando eu estudo o GIC, ontem eu estudei bastante, sábado eu estudei, eu estava estudando marketing interno, uma das coisas que eu estava estudando, e aquela aula especial de finanças, inclusive tem um detalhe de finanças que eu achei muito interessante, que isso também me motivou para outras coisas. Eu não tinha essa preocupação, aliás, eu tinha a preocupação, mas não percebia a importância desses detalhes, do detalhe da administração, que eu achava assim, imagina, bobagem ficar atrás disso. E você tem que olhar, tem que fazer. Mas uma coisa que me chamou a atenção das finanças é aquilo que você falou no vídeo. O cara tem um grande sonho, quer montar uma clínica, ser um cantor, no caso, clínica, no nosso caso, né? Mas o cara tem um grande sonho, seja ele qual for. No nosso caso, clínicas médicas, odontológicas, clínicas de saúde em geral, né? Multidisciplinares, que me agrada a multidisciplinaridade das especialidades médicas e odontológicas. Mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro, o melhor dinheiro, aquela escala que você fez, né? Primeiro, o melhor dinheiro é o dinheiro próprio. O segundo é de alguém da família. O terceiro é um imóvel que você tenha, que você financia. O quarto e vai até chegar no pior dinheiro, né? Mas por falta de dinheiro, a pessoa não deve deixar de fazer. Porque eu me reporto a isso quando eu comecei. Eu sempre fiz tudo sem dinheiro, no peito e na raça. Nunca tive dinheiro para fazer. Só que eu não tinha essa percepção da escala. Eu achava que só poderia, a partir dessa fase que eu estou, só fazer com dinheiro próprio. Eu comecei a perceber, não, se houver uma boa gestão, a vida é uma só. O foco da vida é ter felicidade, construir a vida de maneira plena. Se você não construir a vida de maneira plena, vai fazer o que aqui nesse universo, nesses primeiros 100 anos de vida, né? Então eu comecei a compreender que é preciso realizar. E quando eu estudo de forma séria, comprometida, essa questão do empreendedorismo, cada vez menos eu penso menos em abandonar a clínica, em deixar de cumprir minha missão, mesmo sendo dentista, por algumas horas por dia. Cláudio... E parece conversa, e parece papo de marqueteiro, mas não é. Isso que estou falando, eu sinto isso. Sério, sério. Sinto. Você vive isso daí, né, Cláudio? Cláudio, vamos falar de marketing agora, que você está mandando bem no marketing aí. Sim. Gente, quem tiver, tem mais alguns minutinhos, já está dando quase uma hora aqui, tem mais alguns minutinhos. Pessoal, nossa, tempo voa, hein? Pessoal do Instagram, vai cair no Instagram, como uma hora cai, vai lá para o YouTube, Rodrigo Noronha Mentor, vai lá para o YouTube, tá? Vai para o YouTube que você consegue assistir a live lá no YouTube, Rodrigo Noronha Mentor, digita no YouTube lá, porque a do Instagram já vai cair, já deu uma hora, ela cai. Cláudio, e marketing, cara? Você começou a fazer marketing, você não entendia, você não tinha habilidade, não sabia, me conta aí as dificuldades, e o que você está fazendo, tá dando certo, não tá, quanto tempo demorou, você já ganhou dinheiro fazendo marketing que você aprendeu no curso GIC? Conta tudo aí do marketing. Embora eu tivesse uma facilidade grande, tenho talvez uma facilidade até de
comunicação, de expressão, eu tinha, assim, algo que me travava quando você falou, vamos ter que gravar vídeo. Eu digo, nossa senhora, como é que eu vou gravar vídeo num celular, num microfoninho desses? E eu digo, como fazer isso? Imagina, vou falar o quê para as pessoas? Aí eu tinha aquela preocupação de falar, o que os meus colegas vão pensar, o que os dentistas vão pensar. Aí eu comecei a pensar, não, mas eu não falo para dentista, eu não falo para... Falo para paciente, vou usar uma linguagem técnica. Aí quando você falou assim, não, mas como é que você explica sobre implante, por exemplo, para o paciente? Vai explicar numa linguagem que ele compreenda. Aí eu comecei a me antenar. Aí quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, ainda meio travado, meio para fazer demorava um século, né? E fui cheio de críticas e cheio de defeitos, de achar defeito em tudo, e defeito no cabelo, e defeito não sei aonde, e defeito de que uma palavra não ficou tão bem dita como deveria, será que essa sequência lógica de raciocínio tem fundamento ou não? E aí vamos fazendo os testes, eu fui compreendendo que esse marketing, na verdade, a internet, esse marketing digital, é falar para o vizinho, é falar para o amigo, é falar para a pessoa. No dia a dia não é a Globo, não é o Netflix, não é... É outra vertente, outro caminho. E que, aliás, por existir isso, eu me sinto muito bem, porque hoje eu tenho uma oportunidade de poder expressar o que eu sinto, seja da odontologia, seja na música, até mesmo na política, por meio de um celular, como nós estamos fazendo agora, e pela internet, ou através de um aplicativo que, em outras épocas, essa entrevista, essa live que nós estamos vivendo, eu não vou dizer participando, mas vivendo, nós não teríamos oportunidade de expressar quantas pessoas que te conhecem, quantas pessoas que já estão acompanhando meus vídeos, embora não faça muito tempo. Mas tem um vídeo, por exemplo, sobre a descoberta da penicilina, já que o pessoal gosta das historinhas, que passou já de 100 mil visualizações e muitos comentários. E vários pacientes. Uma coisa interessante, essa semana também já tive pacientes. Os meus pacientes, todos todos comentam nos vídeos. Encontro pessoas, mesmo não sendo pacientes, não tendo curtido, não tendo escrito, eu encontro na rua, na região, lá no interior principalmente, o pessoal fala, nossa, vi teus vídeos lá. Mesmo, eu digo, mande um alô para mim, escreva alguma coisa. Não, mas eu vejo lá, já tá bom. Nem sei como é que faz para dar alô, mas estou vendo lá. Um deles me falou assim, eu estava tocando na igreja esses dias, numa missa, aí ele me lá no interior, né, ele falou assim, nossa, vejo teus vídeos lá, mas no começo eu não tinha som, né? Digo, às vezes sabe como é que é essa tecnologia, né? Na verdade, ele nem sabia ligar direito o vídeo, talvez, não sabia dar som no vídeo, no celular, né? Mas depois ele disse, agora tem som, nossa, agora o som está muito bom. Eu digo, é isso aí, as coisas vão melhorando. Se a gente vai aprendendo a falar também, né? Que legal. Ô, Cláudio, qual foi o teu maior desafio para começar a gravar? Na verdade, o meu maior desafio era o pensamento assim, o que os meus colegas vão Esse pensar, o que eu vou dizer? Aí quando você começou a dizer assim, não, mas são só 2, 3 minutos, se fala o que você sabe, vai falar de implante, pega um detalhe do implante. Qual a melhor marca? Aí eu fiz sobre água, a importância da água para a saliva, e, nossa, algumas descobertas que foram assim interessantes para a saúde e que interessam para a odontologia também. O detalhe do vídeo. E falar, e a gente começa a se olhar no vídeo, começa a achar defeito. Hoje estou mais cansado, hoje estou meio fora de forma. Me falou um paciente, um ouvinte me disse assim, ele falou, e aí, meu, você está falando de implante? Ele falou, esse cabelo aí é implante? Eu disse, não, isso é natural. Então, tem essas tiradas, né? Mas hoje eu já não me preocupo. No começo, eu percebia quem eram as pessoas, eu conhecia umas pessoas assim, pacientes já. Agora eu não conheço mais quem são as pessoas que se expressam, que comentam, eu não sei quem são. Ô, Cláudio, não quanto conheço. que você também, agora durante a pandemia, né, mas antes da pandemia, quanto que você investia por mês no marketing, mais ou menos, somando tudo aí? Eu investia uns 400, 500 reais na parte de Facebook, de promoção, como é que se chama? Funcionamento, né? Posicionamento, tá? Investia Instagram. E investia em Instagram e Facebook. E na parte de produção, de fazer todas aquelas tecnologias, os designers da tecnologia,
Da produção, eu gravo e o Danton produz, né? Ele e o piá dele lá, o Kaique, que produzem os negócios lá. Fazem as faixas e fazem Então aquelas... você grava o vídeo e passa para uma agência, essa agência e faz o resto. Você só grava. Ela faz edição. Hoje, antes de fazer a live, eu gravei os vídeos. Eu estava montando aqui minha estrutura aqui para posicionando onde ficaria melhor e tal, né? E aí, eu aproveitei o embalo, já que estava montado, que já gravei 4 vídeos e já enviei lá pro auxiliar do Danton para amanhã ele já... Ótimo. Passa para ele pela internet, pelas nuvens. Isso, passa pelo drive lá. Você só grava, o resto ele faz. Ele edita, coloca headline, ele impulsiona isso? Isso aí, ele impulsiona, coloca headline, impulsiona, e ele me manda o texto para eu avaliar o texto de português, que eu sou meio chato nesse sentido, eu gosto do português objetivo, detalhado, mesmo sendo popular, uma linguagem que as pessoas compreendam, então eu faço uma correção. Mas agora o Danton já percebeu o jeito que eu gosto que seja escrito o texto, praticamente não faz ajuste nenhum. A doutora Elza, mas eu gosto... Elza, nossa colega, aluna do curso GIC também, aluna da mentoria, está dando um oi aqui. Oi, Cláudio, parabéns pela live. Opa! A Elza é fera, eu tenho que ter a força empreendedora que a Elza tem. Elza é fera. Eu não tenho essa mesma... Eu faço muita coisa, mas não tenho o mesmo vigor. Você tem? Mas eu estou aprendendo. Sim, você não sabe o que você tem. Você tem, é que você é modesto demais. Você tem muita. Muita. Cláudio, e o marketing... Mas eu admiro a Elza. Inclusive, falando da Elza, da doutora Elza, esses dias uma paciente estava com dor de cabeça, eu digo, vou te passar o contato da doutora Elza, lá de Salvador, né? Porque ela vai resolver essa questão da dor de cabeça. E me lembrei dela, sempre lembro dela. Ela é muito... neurologista, ela é ótima. E um outro exemplo de trabalho, o nosso colega, o Daniel do Rio. Você vê, o Daniel é uma fera também, vai muito tempo. Estava na live semana passada, eu acho, né? Da outra. Era uma segunda dessa. É isso mesmo, ele é ótimo também. Então, e além de toda essa questão desse aprendizado todo, esse conhecimento, esse contato com esses colegas do Brasil inteiro, né? Nossa, médicos, dentistas, você vê que espetacular o fato do conhecimento, do estudo, né? E estarmos todos no mesmo foco, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nesse foco do empreendedorismo, do crescimento, que isso... Depois que eu participo do curso, depois que eu participo, assisto às lives e vejo os colegas cada vez melhorando e gravando mais, também me autoalimento e me remotivo a continuar. É isso mesmo. O Cláudio, e o marketing de conteúdo já está trazendo resultados financeiros? Já, nossa, desde o começo. No primeiro, eu acho que... qual que foi? Conta lá, não foi no primeiro mês, né? Foi no segundo, no terceiro, não foi isso? Olha, deixa eu ver, eu comecei a gravar em dezembro, por aí. Em dezembro veio o Natal, Ano Novo, que é uma época meio... Depois de janeiro, no final de janeiro, eu tive já a primeira paciente, até estamos terminando agora o tratamento dela, em que ela veio pelo marketing digital, e que foi um valor muito bom, que deu para pagar, nossa, vários meses de marketing. Pode falar valor, é que só tem empresa. Posso, sim. 17 mil a primeira paciente. Implantes a primeira venda via marketing digital, 17 mil reais. Será que sobrou dinheiro? E deu... Sobrou tudo o marketing, ainda sobrou tudo, né? Ainda sobrou o primeiro. Ajudou a pagar outras primeira coisas. Venda, né? E eu tive exatamente. E outro também, o que achei interessante do marketing, que outros pacientes que já eram pacientes, mas ou foram pacientes há algum tempo, e por questões disso e daquilo, não foram mais para o consultório. Uns porque não estavam na cidade, será que o doutor ainda está aí? Sabe essas coisas? Que paciente é meio... Ele vai para cá, vai para lá, né? Aí vários pacientes que já foram meus pacientes voltaram pelo marketing. Nossa, te vi lá na internet, achei interessante. Disse, nossa, olha, o doutor Cláudio está firme aí no trabalho, nossa. E vieram. Lá do interior também tive essa possibilidade também de cirurgia de implante. E também gente escrevendo de outros lugares que não nem são de Curitiba, ou de mais distante até, que eu indiquei para outra colega lá do Recanto, que ela tem o consultório dela
próximo de lá, a doutora Daisy, que é a minha colega lá do Recanto Maestro, e a paciente perguntou para mim, essa questão de compreender a ajuda aos outros, né? Não, o paciente é meu, então não vou distribuir para ninguém. Eu disse, não, tem a doutora Daisy, que tem o consultório dela em tal lugar, vou te indicar, você pode ir lá, ela vai te atender. E eu disse, Daisy, está indo uma paciente assim, 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 que veio pelo marketing, faça tudo que você puder para a gente engrandecer esse marketing. Que bom. E o resultado financeiro é dela, eu não fiquei preocupado, eu tenho que atender, ou se não, você tem que atender só na clínica do Recanto, porque era mais longe. Não, pode ir lá na clínica dela, sem essa preocupação. Ô, Cláudio... Então, eu meio que me desvencilhei um pouquinho dessa questão. Tem que ser tudo meu, não. E agora a próxima etapa é colocar os outros parceiros também para fazer esse marketing, é isso? Inclusive a Fernanda, já conversei com ela já me deu várias sugestões que eu gravei, e agora eles estão meio assim, elas ficam, mas será? Eu digo, não, mas é só falar. Eu disse para a Fernanda ela tem boa presença, fala bem, se comunica bem, a doutora Rosângela também se comunica bem, a doutora do Rio Grande do Sul, a Daisy se comunica super bem, só que elas ainda têm essa... Eu digo, mas eu que estou fora de forma, mais velho que vocês, não tenho a mesma capacidade. Está gravando, está fazendo certo, está fazendo o que tem que ser feito sem chorar. Vai e faz com medo, vai com medo mesmo, vai lá e faz, né? Sim, e o melhor de tudo, né, Cláudio? Está colhendo resultados. Né? Já investiu, já fez, já deu retorno e tudo mais. É incrível, é isso mesmo. Porque o retorno não é só financeiro, tem o retorno também de você ouvir as pessoas te dizendo, nossa, gostei daquele vídeo lá, poxa, você falou legal lá, sabe mesmo? Então isso também eu considero um retorno, porque pode não ser um retorno agora, imediato, mas a médio prazo, essas pessoas voltarão. Por isso que eu mantive todo esse marketing, mesmo na pandemia, eu mantive falando com as pessoas. Que ótimo. Mantive a comunicação. Muito bom. Cláudio... E faço isso com alegria, não é uma coisa, não é um peso para mim, é uma satisfação. Você adora gravar vídeo, né, Cláudio? Mas é isso aí. Eu estou indo, se eu não falo, eu quero. É isso aí. Cláudio, cara, maravilhoso falar com você. Você tem um grande carinho por você. Opa! Obrigado. Eu tenho muitos alunos aí no Brasil inteiro e você é um dos caras aí que está indo bem, né? Que a gente tem contato. O Cláudio participa do GIC, né? Do curso GIC. Está fazendo, refazendo, aplicando, fazendo as coisas dar certo. Sim. Ele participa da mentoria também, do Mastermind, do Booster, que nós temos a mentoria, né? E, meu, esse Booster é excelente. É fantástico, é o poder, né? É poder. Cláudio, cara, gratidão pelo carinho, show de bola. É um grande prazer mesmo receber você aqui e motivando outras pessoas, né? Passando sem frescura, sem contando, né? O universo é abundante, prosperidade está para todos. Sem dúvida. Você está de parabéns que você vai e faz. Né, sem medo, vai lá e faz, né? Vai lá e enfrenta, não sei, vai lá, enfrenta e faz, e está crescendo, aprendendo, e agora está aqui dando aula, motivando outras pessoas a fazerem mesmo, fazerem também, né? Muito bom, cara. E eu sinto, é verdade, eu sinto essa motivação quando eu me ligo ao conhecimento, ao estudo. É incrível como o conhecimento, o estudo dos detalhes técnicos do empreendedorismo, sobretudo nesse nosso que estamos estudando, ele tem uma capacidade de transformação motivadora. É impressionante. É isso mesmo. Cláudio, meu querido, a última dica final, alguma sacada massa, deixa teu último comentário final aí. Qual que é a tua grande sacada, a tua grande dica aí que você deixa para o pessoal, para os empresários de clínica aí? Eu acho, assim, que a gente tem que fazer o que a gente sonha, sem medo, dá muito trabalho, sim, porque se faz, o tempo passa. Se não faz, o tempo passa do mesmo jeito. Então nós vamos ter que fazer, a vida é uma só, e a satisfação de fazer é muito maior, mesmo às vezes não colhendo tudo que a gente sonha, tem as intempéries, tem essas dificuldades, mas na dúvida é melhor fazer. E existem técnicas para fazer, existe equilíbrio, existe mentoria, existem estudos, e existe também a intuição a partir disso, que mostra um caminho aqui, outro ali, baseado nesses estudos. Que o estudo abre outros universos, o conhecimento abre outras portas e outros caminhos para sermos sempre mais. E tem que buscar realização pessoal naquilo que a gente acredita. É isso aí. Meu querido, gratidão, uma grande honra receber você aqui.
Fique com Deus. Valeu, até mais. Tudo de bom. Um grande abraço a todos. Obrigado. Valeu, Cláudio.